que é, por exemplo, num contrato de patrocínio novo. São Paulo está fechando uma marca, né, para o uniforme, que é a Unimed. E aí, até na questão simples da cor de um logotipo, que a Unimed tem um logo verde, né? Até nisso tem que se falar o básico, né? O São Paulo está costurando o acordo ali com a Unimed e aí o logo tem que ser da cor preta, porque senão os caras que não têm a menor noção do que é o São Paulo ainda metem um verde. E ainda vi gente comentando na rede social falando assim: ah, isso é coisa pequena, não tem nada a ver, deixa lá. Para que se preocupar com isso? Isso é coisa de time pequeno. É nessas coisas que se perde aí a identidade do clube também, né, Van? É claro que isso é muito menos grave, é muito menos relevante, mas para a gente ver o quanto que a gente tem que se apegar em detalhes, né? Então, São Paulo Ô, Senna, rapidinho só antes da Vanessa falar, primeiro, além da questão da rivalidade, do verde, do rival, do final de semana, inclusive. Cara, imagina você colocar um logotipo verde nessa camisa que tá na tela. Nossa. Um logotipo verde nessa camisa aí que tá na tela. Então, assim, até as coisas mais simples, elas precisam ser ditas, né? E explicadas. Agora, isso me gente lembra... fina o cara que deu a notícia da Unimed, né? Então, é verdade, né? Tem um cara aí que, por acaso, faz parte aí de uma equipe, né? Um tal de Kaique Silva, que falou, né? Mas às vezes sobra alguma coisa, às vezes sobra um rebotezinho quando o Gabriel Sá, quando o Pedro Lopes, quando Priscila Sionães, Chacon, quando eles não dão as notícias, às vezes sobra um rebotezinho aí, um rescaldinho pra gente noticiar alguma coisa em primeira mão. Exato. Só que aí, ó, isso vai me lembrar um episódio quando eu tinha uns 19 anos, Van, que foi essa camisa aqui da Tírio. São Paulo teve esse patrocínio aqui em 99, que eu vou pôr na tela, e o São Paulo assinou com a empresa que fabricava, acho que era a mesma empresa do Bombril, se eu não me engano, né? E aí ela meteu essa camisa aqui com esse logo verde. Na época já foi um baita de um barulho, mano. Imagina você meter um verde na camisa, assim, ainda mais nessa semana, aí não dá, né? E detalhe que já tinha sírio enorme no meio do peito, né? Então, é umas coisas muito... Mas é aquilo também, o contexto de tudo, né, Ricardo? A gente vivia um outro momento também, tanto do futebol, que naquela época a gente ganhava tudo, então dane-se se for verde no uniforme, tô nem aí. E também por causa desse lance, né, como a informação chega mais rápido a tudo, né? Então, hoje a gente vive um outro momento, tanto de mídia quanto do torcedor mesmo em si, e é melhor evitar qualquer coisa. E assim, tudo bem o torcedor falar, isso tanto faz, mas é responsabilidade do clube, dos responsáveis por essa área do clube, falar, não, melhor evitar. Eu acho que eu sou sempre favorável do melhor evitar problema, evitar polêmica, e esse acordo, né, tá sendo conversado com a Unimed e tá na parte de a questão financeira tá sendo alinhada, então ainda faltam coisas. E a gente volta para o princípio também. Por que esse acordo está sendo feito, né, Ricardo? Porque o São Paulo rompeu com a Blue Saúde por pagamentos não feitos, né? Então, o São Paulo rompeu com a Blue Saúde, depois teve que fazer um novo acordo para pagar o que foi devido, e essa parte de baixo, traseira do uniforme, na parte traseira, ficou livre. Então, tá negociando com a Unimed, e pelo que eu vi na matéria do Valentim Furlan da UOL, o logo para ser vermelho. Aí, assim, eu não sei, por exemplo, na camisa 2, como ficaria em vermelho, né? Como que ficaria essa dinâmica, mas é responsabilidade dos designers, né? Os designers que se virem com essa responsabilidade. Mas eu acho que é algo ser analisado, sim. E como a gente vem falando, né, Ricardo, a parte de comunicação do São Paulo vem se modificando e melhorando com as mudanças que aconteceram. Eu acho isso muito válido e isso é muito importante, porque a comunicação faz tudo. Uma má comunicação, ela causa algo terrível, assim. Então, essa comunicação do São Paulo de preocupação com o torcedor é finalmente colocando o que realmente importa em evidência. Porque, assim, o que é o São Paulo Futebol Clube? Ele é um aglomerado de coisas. E dentro desse aglomerado de coisas tem o torcedor, que para mim é o maior patrimônio do clube. Então, se preocupar com a comunicação do torcedor, como que o torcedor vai reagir às coisas, isso é muito importante e coloca o São Paulo como prioridade, que foi deixado de lado há muito tempo, né? E assim, é o básico, né? É o básico do básico, não dá para ficar assim manchando tradição do clube ou coisas que parecem pequenas, mas é nisso que se perde, né? A identidade do clube. E aí, Kaique, uma outra que eu vou trazer aqui para a gente debater, que eu queria também a tua visão,
é que agora, forçadamente, né, o São Paulo vai ter um período de folga, né? Então o São Paulo vai ter aí um tempinho aí até o jogo contra a Chapecoense e vai ter que aproveitar esse calendário aí para acertos. Foi minha pergunta para o Crespo, inclusive, na coletiva. Exato, né? E aí, por isso, até queria que você começasse comentando, porque aí o São Paulo vai ter que... vai ter aí cerca de 10 dias, né? Joga só no dia 12 agora, né? Contra a Chapecoense, no Canindé, mando do São Paulo. E aí você tem essa possibilidade, né, o Kaique? São Paulo teve aí Danielzinho poupado por conta de dores, não jogou o jogo todo, aí gerou toda essa questão da escalação do Luan e tudo mais, né? Outros jogadores também que precisam ter um descanso, ou pausa, ou para se recuperar, ou até para o São Paulo acertar taticamente algumas coisas, né, Kaique? Agora é uma pausa forçada, mas que vem no bom momento, né? Acho que a questão física, ela é prioridade na recuperação. Eu até perguntei para o Crespo da importância desses 10 dias, a importância de ver, de repente, o copo meio cheio, né? Porque no momento de eliminação, a única coisa que se vê, e o natural do torcedor, é enxergar o copo meio vazio. E não que eu quis trazer um ponto positivo, levantar para o Crespo cortar, nada do tipo, ou fazer uma agenda positiva, não. É porque todas as perguntas já tinham sido feitas, da ausência do Danielzinho, e liga-se um sinal de alerta com relação aos jogadores, a questão física, né? Porque o São Paulo fez uma grande sequência de jogos com o time principal, num calendário que é jogo atrás de jogo. Então ligou um sinal de alerta, por exemplo, com relação ao Danielzinho. O cara é impressionante, né? Os bons resultados, eles acabam mascarando algumas situações. E apesar da derrota e da eliminação, o São Paulo vem numa sequência boa, positiva, mas pouca gente vai falar. Só que é impressionante, o Danielzinho no Mirassol, de 38 jogos do Campeonato Brasileiro, ele jogou 37 em 2 temporadas. E assim, no São Paulo, na semifinal do Paulistão, ele estava com dores. Então, cara, é muito louco imaginar que, de repente... Será que o problema mora no CT da Barra Funda? Qual que é de fato o problema? Eu não consigo entender qual de fato o problema. Porque o Danielzinho jogou todos os jogos pelo time do Mirassol e num calendário que também é apertado. Não tinha competição sul-americana, mas tinha uma Copa do Brasil. Teve a campanha de destaque do Campeonato Brasileiro. Chega um momento que você joga o Campeonato Brasileiro um jogo atrás do outro. Então, é impressionante. O Danielzinho, no momento mais importante, eu tenho a opinião de que eu não teria tirado o Danielzinho do time e menos ainda colocado o Luan. Para mim, o Luan teve muita oportunidade no São Paulo e nunca conseguiu abraçar. Agora, para mim, o Danielzinho tinha que jogar mesmo que fosse com uma perna só. Porque era a espinha dorsal do time. A maior força do São Paulo, lógico que Caleri, Luciano, artilheiros do time, Lucas Moura, são os jogadores de maior destaque. Mas o pilar, a estrutura do São Paulo, a gente trouxe uma matéria, eu trouxe uma matéria em collab com o Arquibancada Tricolor, inclusive está nas nossas redes sociais, da quilometragem percorrida por esses caras em campo. Os líderes de quilometragem percorrida no São Paulo, quando não são os laterais, sempre, porque lateral tem ali o corredor, né, para poder correr, tem que correr para frente, tem que correr para trás, então a quilometragem percorrida é grande, é sempre Danielzinho e Marcos Antônio. Eles são os pilares invisíveis, talvez, do time, porque o Marcos Antônio talvez não, mas o Danielzinho é um pilar invisível do time, porque muita gente talvez não o enxergue como um pilar e não entenda essa importância, né? De repente foca um pouco mais nos caras que fazem gol, nos caras lá do ataque, enfim. Mas eu não teria tirado, acho que a gente também não está ali no dia a dia do CT, o CT é fechado para a gente. Esse é o problema, eu vou bater de novo nessa tecla 1 milhão de vezes e quantas vezes mais for preciso. Centro de treinamento fechado para a imprensa é ruim para o trabalho do treinador. Se na semana a gente tivesse entendido que o Danielzinho estava mal, que o Danielzinho estava com dor, tivesse conversado com o Danielzinho ou conversado com a assessoria do São Paulo, que gostaria de abrir mais vezes o CT, inclusive, a gente não questionaria a decisão do Crespo. Se a gente soubesse que o Luan estava cotado para poder começar jogando, não para poder revelar a escalação para o outro lado do muro, não.
Mas se a gente entendesse que tinha a possibilidade, de repente a gente questionaria menos, pegaria menos o torcedor de surpresa. Então, fechar o clube é ruim, principalmente por trabalho do treinador. Mas os treinadores, principalmente aqueles de cultura europeia, eles não entendem essa situação. Eles acham que é importante você abrir o CT para cinegrafista fazer 10 minutos de treino dos caras brincando de bobinho, correndo em volta do campo. No padrão FIFA, na Copa do Mundo acontece isso, e tá tudo certo.